Paz, chegou mais uma vez, paz e graça, amados. Mais uma vez aqui num vídeo como usando e pesquisando a Bíblia. Como usar as ajudas preciosas, deliciosas que nós temos na Palavra de Deus. Como eu tenho aconselhado, indo até lá, vivendo aquelas situações. Neste caso é perdão, a penúltima, salvo erro, peço perdão. A antepenúltima oração escolhida, como eu já tenho postado. Quem baixou e quem quiser acompanhar, é a oração da igreja para o escolhido, para quem for escolhido para ir para aquele campo onde Judas se enforcou, neste caso, onde é chamado hoje, acho que até hoje, não sei. Eu creio que quando a Bíblia diz até aos dias de hoje, quer dizer que até hoje é chamado campo de sangue. Até quando a igreja orou nesse tempo para quem era escolhido para ir para lá. Eu creio que Deus me perdoe se eu estiver a errar, mas para terem uma resposta logo é por terem sido tão verdadeiros e seguirem tão diligentemente ao Senhor e como foram em tudo até aos seus dias, até às suas mortes. E por servirem tão honradamente a Deus. E mesmo depois do que sofreram, e mesmo assim continuaram a servir a Deus. Foi um exemplo. Naquela enciclopédia que eu uso para ler o discípulo, tem lá uma parte onde mostra as mortes dos discípulos, que eu até um dia hei de ler para vocês. E digo-vos, amados, foi uma pior que a outra. Uma pior que a outra. Mas isso mais para a frente, quando acabar aqui o discípulo, em princípio, quando acabar o discípulo, pode ser que ainda leia para vocês. Então queria ler essa passagem, essa oração respondida pela igreja para quem fosse o escolhido. E então encontra-se em, desculpa, Atos 1, 15, 26. Atos, capítulo 1, versículo, do versículo 15 ao versículo 26, peço desculpa. Quem tiver a sua palavra e quem quiser acompanhar, que assim seja. Matias substitui Judas. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão reunida era de quase 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E ele foi contado conosco e partilhou deste ministério. Ora este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e todos os que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que, na própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro a sua liderança. Portanto, é necessário que todos os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E então oraram dizendo: Tu, Senhor, conhecedor
dos corações de todos mostra qual destes dois escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eis uma oração simples, um pedido simples, e Deus respondeu. Para mim, pela fidelidade que eles tinham e que iriam ter. Mesmo sabendo que iam ser entregues às sinagogas, que iam ser massacrados, que iam ser açoitados, apedrejados e por aí fora, mesmo sabendo disso tudo, foram fiéis ao Senhor até ao fim. E uma resposta tão simples, um pedido tão simples, e o Senhor respondeu. Por pedidos simples, podemos até ter a resposta na hora. Podemos não ter na hora. Depende como o Senhor nos vir nessa hora. Mas por um pedido uma direção tão básica, e depende como nós estivermos, como tu tiveres, como eu tiver, o Senhor dá-te a resposta na hora. Pode não ser assim, mas como o Senhor entender, Ele te dará a resposta. E tu entenderás. Pensa bem nisto, pensa nesta oração e faz isso também. E que Deus te abençoe, a ti e aos teus. Senhor e Pai, obrigado por este momento, na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Que seja isto cada vez mais ouvido e eu cada vez menos ouvido. E que sejas cada vez maior e eu cada vez mais pequeno. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, não percam a seguir o meu vídeo, A Vida de Sansão. Como aquele homem foi, como acompanhe-me até ao passado, a ver aquela vida, o que levou aquele varão a se desviar, a fazer o que fez, como agiu e a quebrar o pacto que Deus tinha para com ele. Acompanhe-me já a seguir. Que Deus te abençoe a ti e aos teus, meu amado irmão.